Muita gente diz que que nós não precisamos mais cumprir a Torá. E aí? Vamos hoje aprender isso aí e muito mais, em nome de Jesus, amém? Aqui, ó. Eu posso dizer que Jesus é a Torá ou não? Sim ou não? Baseado em quê? Baseado em quê? Não, está muito vago. Aqui vocês têm que ser... Tem? Vamos lá? Tá desligado isso aqui, ó. Josué, cara. Josué, ele é desproativo. Ele é desproativo. Então, eu posso dizer que Jesus é a Torá, sim ou não? Baseado em quê? Vocês estão fazendo teste chutando, é? João capítulo 1, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Tá? O grego traduziu o verbo como logos, sabia? O que é que o cristianismo diz, o cristianismo fala com relação à Torá? Essa pergunta que nós começamos. O que é que o cristianismo diz com relação a essa pergunta? Que a lei foi abolida na cruz. Tá? Apesar dos nazarenos sempre terem crido que a Torá vigora para todo o sempre. Os grupos cristãos, infelizmente, falam que a Torá morreu com Cristo lá, o sacrifício de Cristo na cruz. Isso não é verdade, tá, gente? Isso não é verdade. Qualquer pergunta, eu faço aí o Rocha está aqui presente hoje, ele responde. Então, quem está com razão, os nazarenos ou os cristãos? Os nazarenos. A Torá é eterna. Nós vamos ver hoje na Bíblia várias passagens aqui dizendo que a Torá é eterna, tá? Vamos ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, vamos ver na Torá, na própria Torá, e vamos ver também no resto da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Então, alguém, por favor, me diga o que é que significa a palavra Torá. É quebrar, né? Torá é quebrar. Torou. O que é Torá? Vamos, Everton. Hoje eu quero você aqui 100% participando de tudo. Você sabe tudo de off-road porque não sabe da Bíblia. Vamos lá. E aí, o que é que significa Torá? Pelo amor de Deus, o cabo está mais fraco que caldo de bila. Torá é quebrar, né? Bem no meio. Que é Torá, Júnior aqui, o Rocha, eu vou botar o nome dele, Benhor. Rocha e Benhor. Quem gosta desse nome aí? Benhor é filho da luz, não quer não? O hebraico dele, ó, tá fraco. Não está estudando hebraico. Então, a palavra Torá é comumente traduzida nas Bíblias por lei. Se você pegar aí a sua Bíblia, aí você vai ver lei. Porém, qual é o real significado do vocábulo lei? O que é que significa lei? O que é que significa lei? Você não vai encontrar a palavra lei na Bíblia judaica e também nesse Novo Testamento judaico que vocês têm por aí, tá? Talvez na King James também. A palavra é... Vixe, ficou meio devagar aqui, né? Vou apagar aqui a luz. Ainda está ruim, né? A palavra hebraica Torá está aqui em hebraico, né? Tá? Significa orientação e instrução. Então, o que significa Torá? Também significa alvo, tá? Também a palavra Torá, ela significa alvo. Por isso que pecado é o quê? O que significa pecado? Fora do alvo. Então, a Torá, ela vem consertar o homem a estar no alvo. Gente, ó, hoje à noite, vocês não podem perder o culto, tá? Existe pecado original ou não? Existe pecado original ou não? O que é que vocês aprenderam aí por aí? Quem criou essa história de pecado original, Rocha? Vê se o Rocha está bom aqui de história. Quem criou a história de pecado original? Falar que nem o Samuel agora.
Quem criou a história de pecado original? E que a gente, goela abaixo, entrou na nossa vida? Foi Roma, não é mais quem foi? Agostinho de Hipona. Tá? Eu vou provar na Bíblia hoje que não existe pecado original. Vocês não podem faltar ao culto hoje. Tragam caneta, marcador de texto, Bíblia. Essa história assim, não, pastor, eu peco porque eu sou fraquinho. Nem é com onda pra cima de mim hoje não, tá? Tá bom? Então, aprenderam o que é Torá? Aprenderam o que é Torá? Instrução, orientação e alvo. Torá vem da raiz hebraica do verbo iarar, que significa instruir. Iará foi um termo antigo que se referia a acertar um alvo, e dá o sentido de estabelecer os fundamentos, a base, os fundamentos. Quem já leu o Sermão da Montanha pelo menos 20 vezes? Alguém está me perguntando onde é que está o Sermão da Montanha, né? Todas as perguntas hoje vai ser por Rocha, para ele nunca mais deixar de faltar o café da escola. Onde está escrito o Sermão do Monte? Rocha está fraco, ó. Pastor. Rocha está fraco. Só quer saber de musculação, né? Mateus, capítulo 5. Continue. 6 e 7. Agora eu quero que vocês fechem com chave de ouro. Vamos lá? Fechar com chave de ouro. Qual é a parte conclusória do Sermão da Montanha? Eu falei em inglês, não? What's the conclusion of the Sermon of Mount? Qual é a conclusão do Sermão da Montanha? Oi? Ó, tem tudo a ver com isso aqui, ó. Acertar um alvo e dar o sentido de estabelecer os fundamentos, a base. Jesus falou em Mateus 7, no finalzinho lá, concluindo o Sermão da Montanha, que aquele que ouve a minha palavra e pratica, edifica a sua casa sobre ele, sobre a rocha, a base, sobre a Torá. Bom? Exatamente. Bom, a Torá é a orientação, tá como o caminho em linha reta de uma flecha para atingir o alvo. Ó, parte conclusória do Sermão da Montanha aí. Mateus 7. Abra a Bíblia em Mateus 7, 24. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Jesus termina o Sermão da Montanha concluindo isso aí. O Sermão da Montanha é praticamente os atos éticos e morais da Torá. Então, a Torá, os atos éticos e morais, eles são eternos. O que não é eterno na Torá eram as leis cerimoniais que nem existem mais, né? Foi Jesus Cristo já fez o sacrifício perfeito na cruz. Leia aí. Sobre a rocha. Quem é essa rocha aí? A Torá. Quem é essa rocha? Jesus. Tá? Tá aí, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Quem ama Deus aqui? Tem certeza? A Bíblia diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos? Então vamos aprender hoje quantos mandamentos tem e quais aqueles nós devemos guardar. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque muitas pessoas caem, muitas pessoas ficam perturbadas, porque a sua vida está na igreja, mas a sua vida não está edificada em Jesus. Está edificada no homem, no profeta, no vaso. Coitado, tem um irmão que é vaso de manhã, de tarde e de noite, coitado. Coitado, é vaso. Se tiver um vaso lá em São Paulo, ele pega o avião e vai lá. Tem um vaso lá no Japão, ele vai, coitado. Vende a casa, vende tudo. Nossa vida tem que estar edificada sobre a rocha, Jesus. E aquele que não ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. A areia é tudo aquilo que é oposto à rocha, a areia é tudo aquilo que é oposto a Jesus, tudo aquilo que é oposto aos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, da Torá. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, entenderam ou não? Que a nossa vida tem que estar edificada em Jesus. Está aí a parte final do Sermão da Montanha. Tá? Então, o que é o Sermão da Montanha? São aspectos éticos e morais que nós temos que viver. Amém? Nós temos que viver o Sermão da Montanha. Bom, a Torá é a nossa fundação, né? Jesus, rocha. E isto é importante para entender o real significado da palavra hebraica Torá. Até aqui tudo bem, está todo mundo entendendo. Está todo mundo entendendo. Não adianta você dizer que está entendendo, sair dessa igreja e ter aí a vida totalmente errada. Bom, atualmente muitas pessoas dizem que a lei, a Torá do Eterno, não é para hoje. Já ouviram falar isso? Já, né? Várias vezes, né? Porém, ninguém ousaria dizer que a orientação e a instrução do Eterno estão desatualizadas. Não precisa. Deus é eterno ou não? Você acha que Deus ia instruir o povo numa coisa que fosse temporária? A Torá é eterna. Correto? Bom, comumente usa também a palavra Torá para designar os 5 livros escritos por Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, quem é? Em hebraico, vamos lá aprender. Vamos aprender em hebraico. Aqui, Bereshit, Gênesis. O segundo livro, Shemot, Êxodo. O terceiro livro, Vaikra, Levítico. O quarto livro, Bamidbar, Números. O quinto é Devarim, Deuteronômio. Você sabe pelo menos dizer em português? Você sabe pelo menos dizer em português? Fala. Deuteronômio é o resumo. Deuteronômio significa o resumo da lei toda. Deuteronômio é o resumo dos 4 primeiros livros. Como? Não, só homem. Elas usam um negócio lá. Bom, Torá é muito mais do que lei de Adonai, pois se relaciona com a sua eterna instrução, sabedoria e ensino, ou seja, com sua própria palavra. Gente, quando Cristo voltar para a terra aqui, para morar aqui na terra, tá? Os 1000 anos, o milênio, o reino eterno dele, aí todo mundo vai ter que cumprir Torá, viu? Nós agora, quando Cristo voltar, a gente vai guardar o sábado, viu? Literal, todo judeu messiânico e o nazareno é literal. É literal. Amém? Literal. Tem até uma passagem lá em Oséias, e também tem uma passagem lá no Parábola do Bom Samaritano, que você pode associar uma coisa com a outra. Oséias diz assim, 2 dias, ou seja, 2000 anos, né? Oséias está falando. Eu vou fazer a obra. Né? Ou seja, se você for fazer a contagem do calendário, claro que o calendário ele não é perfeito, nem aqui no nosso país, nem no mundo ocidental, nem no próprio Israel. Eles perderam muitos anos na contagem. Perderam-se muitos anos. Eu acho que não está apenas no ano 5.842, não. Talvez esteja mais na frente muito. O que é que a parábola do bom samaritano fala? Que Jesus Cristo cuida do samaritano, dá 2 dinheiros para 2 dias. Esses 2 dias significam os 2000 anos que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos vivendo sem Torá, estamos vivendo com Jesus, né? Isso vai ser uma pregação que eu vou fazer daqui a alguns dias, quem sabe. Bom, nos 5 livros escritos aqui, né? Por Moisés existem vários mandamentos prescritos pelo Eterno e que, de acordo com o judaísmo, perfazem um total de 613 mandamentos. Nós vamos ver esses mandamentos aqui, os mais importantes, tá bom? 613 mandamentos.
613 mandamentos. Dos 613 a 248 positivos e 365 negativos. Por quê? 248 e 365. Associe isso aí a alguma coisa? Por que 248 e 365? Não, isso aí está na Torá, não era mais não. Não é isso não. Porque 248 positivos e 365 negativos. Vamos lá? Só pensa em musculação, né? Oi? Tem quantos dias o ano? 365 dias, justamente para você todo dia não pecar contra Deus, tá bom? Explicam os rabinos que os 248 mandamentos positivos se refere ao número de ossos ou órgãos importantes do corpo humano. Claro, eu respondo toda a pergunta sua, eu respondo na Bíblia, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Bom, eu estava lendo bem aqui, né, do osso do corpo humano, como se cada osso ou membro dissesse ao homem: cumpra um preceito comigo. Aleluia, amém? Ou seja, cada órgão do nosso corpo exalta o nome do Senhor. Já os 365 mandamentos negativos diz respeito ao número de dias do ano, como se cada dia falasse ao ser humano: não cometa uma transgressão hoje. Não cometa uma transgressão hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver quem tem a memória boa. São quantos mandamentos? 613, divididos em positivos e negativos. Negativos é mais fácil de aprender, 365. Tá bom? Aí o que sobra é o positivo. Exemplificam-se alguns dos mandamentos positivos. Bom, eu coloquei aqui, fiz uma lista dos alguns positivos. Vamos ver. Obrigações que se extraem da Torá. Obrigações. Primeiro, temer a Deus. Você teme a Deus? É engraçado, né? Deus, seres celestiais. Não. Seres celestiais, pode ser Deus, pode ser o capeta, pode ser o anjo. Bom, tem gente que, por exemplo, eu não gosto de usar, mas vou usar. Eu não gosto de usar, mas vou usar. Por exemplo, mulheres e roupas, tá? A mulher usa um short curto, de propósito, para chamar a atenção do homem. Aí quando ela vê outra pessoa, ela puxando o short, né? É assim que acontece, né? Oi? Está dizendo vestido curto, fica baixando também, né? Para quê? Como se o Eterno não estivesse vendo. Então, qual o temor que você tem a Deus? Nenhum. Você está temendo mais o homem que a Deus. O que o homem pode fazer, Jesus disse? Não pode fazer nada, só matar. Antes de temer a Deus, que além de matar, pode jogar você aonde? No céu ou no inferno, né? Fala isso, né, Deus? A palavra não fala isso? Amar Adonai, saber que ele é um, saber que ele é um. Deuteronômio 6,4, né? Amar Adonai, santificar seu nome, reprovar um pecador, seus atos, claro, né? Os atos do pecador, né? Tem que reprovar. 1 Coríntios capítulo 5, tá? Reprovar um pecador, estudar a Torá. Vocês estão estudando a Torá? Reginaldo? O seu sorriso está aí e disse: não estou estudando. Eu li, fiz a leitura. Como é que você quer aprender se você não estuda, pessoal? Amém? Estamos estudando, pastor, hoje não é domingo, estamos estudando hoje. Beleza, era para ter respondido assim. Descansar no Shabat. Deve o ladrão restituir o que roubou, ou o que tomou emprestado também, né? Livro, essas coisas.
Tratar os litigantes igualmente diante da lei. Vixe, os nossos tribunais fazem isso. Litigante é você brigar contra o Estado aí na justiça, ou contra o município, ou contra a União, ou contra alguém. É fazer tzedakah, caridade, ajudar as pessoas, tá? Bom, ontem passou um cara aí e pediu dinheiro. Ele sabe que o dinheiro é para pedra, né? Por isso que ninguém dá. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um pacote de clube social. Quando ele vai pedir dinheiro para comprar comida, vem cá, toma. Vou dar. Não, vou dar só um. Vou dar só um. Tá bom. Mas quem vai comprar um clube social? Salvar a vida dos perseguidos. Honrar os pais. Quem tem filho aqui? Os filhos de vocês discutem com vocês dão uma ordem? Meu amigo, é sim, sim, não, não. Tá ouvindo, Felipe? A mamãe falou, sim, mamãe. Esse negócio de papapá, não. Tá ouvindo, Isaac? Tá ouvindo, Gabi? Ó, fez ouvido de mercadora, viu? Você sabe o que significa ouvido de mercador, não? Que é, Reginaldo? Sincronicamente você falou certo. Agora, diacronicamente, que é ouvido de mercador? Você ainda lembra o que é sincronia, diacronia? Ouvido de mercador é o seguinte, o cara está no mercado e todo mundo está falando. Ali, quando você ia praticamente para a Praça José de Alencar, Praça Ferreira, os caras ficavam falando, racha a panela de pressão, né? Racha a panela de pressão. Assim, óleo desentupidor de fogão a gás. Mas tinha um que ele falava que eu não entendia. Racha, maracha, eu nunca entendi aquilo ali. Quem lembra disso? Eu não sei o que ele estava dizendo, não sei o que ele dizia. Pronto, aí você vai passando no meio de um monte de gente falando, você não está nem aí. Ouvido de mercador é isso aí. Não. Ok, isso é ouvido de mercador, diacronicamente falando. Sincronicamente é o que você falou, entra no ouvido e sai no outro. Bom, amar o próximo. Amar o próximo significa dizer que eu vou concordar com todas as loucuras que o próximo faz. Fala. Isso é ingenuidade, burrice. Fala ligeiro, Fortaleza não vai jogar hoje. Eu não ia me ater a nenhum deles, porque eu estou passando rápido, mas assim, dava para falar muito sobre cada um. Por exemplo, fazer de tzedakah, gente, é muito importante, a gente perdeu isso, esse speed de caridade, de ajudar as pessoas, porque nós nos tornamos muito materialistas. As igrejas evangélicas tornaram-se materialistas, colocaram, né, o céu na terra, né, que você tem que viver como um rei, ter carros, ter bens materiais, colocar os bens materiais acima dos bens espirituais.
As igrejas evangélicas, de uma forma geral, fizeram isso e fazem isso ainda hoje. Mas é isso mesmo, esse é o princípio. Eu preciso ajudar as pessoas saberem que eu estou ajudando elas. Não deixe que a tua mão esquerda veja o que tua mão direita faz. Então a gente tem que viver isso, a gente tem que viver caridade, fazer de sedacá. Isso é uma ordem, um mandamento, que nós temos que dar 10% do nosso salário para o pobre, não para a igreja. Quem que faz isso? 10% do nosso salário tem que ser destinado ao pobre, não para a igreja. Tá? Isso está lá, está escrito isso aí, que é fazer de sedacá. Tá certo? Eu posso reverter esse meu salário em roupa, sim, em comida, em ajuda social e tal, posso fazer tudo isso aí. Tá bom? Não necessariamente pecúnio, dinheiro, mas eu posso transformar o meu dinheiro em cestas básicas, né, em ajuda com roupa, etc. Então, a minha oração é que a gente pare, deixe de ser materialista. Não podemos deixar que o mundo material nos governe, nos domine. Tá bom? E vamos aprender a fazer o bem às pessoas mesmo. Mesmo que ela não preste, a gente precisa fazer o bem às pessoas. Bom, amar o próximo e amar o estrangeiro, né? Tá certo? Tem outros, mas esses são os mais importantes. Tá bom? Os mandamentos. Agora vamos ver os negativos, as proibições. Na verdade, as proibições elas falam mais alto do que as coisas negativas, infelizmente, falam mais alto do que as positivas. Primeiro, não creia em falsos deuses. Né? Era uma coisa que Deus batia sempre na tecla. Tal. Vocês lembram quando Esdras e Neemias traz o povo de volta para Jerusalém? Que eles casaram com mulheres estrangeiras? O que é que Esdras e Neemias fizeram? Não lembro, se lembrar já tinham dito. O que é que Esdras e Neemias fizeram? Pai, vocês leem muito pouco a Bíblia, né? Vocês leem muito pouco a Bíblia, né? Como é que vocês querem aprender, gente? Eles arrancaram o cabelo dos homens. Esdras e Neemias. Vocês pecaram. Deus disse que não era para fazer, não era para se juntar com estrangeiro. Aí daí vem o matrilinear. O que é matrilinear? Matrilinear é como você descobre se uma pessoa é ou não judeu, através da mãe. Judeu é aquele que a mãe é judia. Tá? Os filhos que nasceram de judeus, homens, machos, com essas mulheres fêmeas de outras nações. Eles são judeus? Não. Não são judeus. Neemias e Esdras não aceitaram isso. E tanto é que eles disseram assim, eles foram bem duros. Deixe essas mulheres e seus filhos, manda elas ir para a casa deles lá para o estrangeiro. Uhum. Não, isso é uma coisa nova deles lá. É uma coisa que vem de... Nova não, vem de Esdras e Neemias, né? Por causa disso aí. Por causa disso, para não sujar. Matrilinear. Matrilinear. Sempre está no Google, acho que tem alguma coisa. Bom, eu parei aqui, né? Não fazer imagem de ídolos para adoração, principalmente no mundo gospel, viu? Tem muita gente adorando os cantores em gospel aí, de calça rasgada, de brinco, de tatuagem, etc. Não curvar-se diante de um ídolo, não curvar diante de Messi, Leonardo, Messi, Neymar, Romarinho e tal. Romarinho, qual é o nome do Ceará lá? Vina, diz. Matrilinear é isso. Quase todas as doenças genéticas quem transmite é a mãe. Quase todas. Isso, verdade. Na verdade, de onde a mulher saiu do homem? Lá no Gênesis. Costela, tem certeza? Foi costela? Então não leu o artigo que eu mandei para o grupo de obreiros, né? Ó, mandei ano passado esse artigo, ele não leu. Eu mandei em setembro, ela não leu.
Entrou esse ano em setembro, ó. Rapaz, o pecado da mentira jaz à sua porta, viu, meu filho? Ananias e Safira aí, Senhor, a unção de Pedro agora aí, Jesus. Vamos fazer aqui um sepultamento. Vamos lá. Não curvar-se diante de um ídolo, não adorar ídolos, não praticar feitiçarias, não estudar práticas idólatras. Não, as igrejas fazem isso, viu? Essa história aí, negócio de a vassoura santa, né? Negócio de essas coisas aí, as igrejas fazem isso aí, viu? Que é feitiçarias. Não beneficiar-se de ornamentos que ornam um ídolo. Tudo bem, você tem seu trabalho secular, presta atenção no que eu vou dizer, você tem seu trabalho secular, vigia no seu trabalho secular, o que você está fazendo? Não estou falando contigo não, tá? Mas vigia que você está fazendo seu trabalho secular, às vezes você está fazendo seu trabalho secular, mas você está trabalhando para o diabo. Eu vou dar só um exemplo aqui, para não mexer com ninguém aqui na igreja, vou dar um exemplo que ninguém faz, né? Suponhamos que você estudou pra caramba aí, formou-se em Direito, fez especialização, mestrado, abriu concurso no Estado para procurador do Estado, você fez e passou. Meu amigo, você lascou, você vai trabalhar para o capeta. Procurador trabalha para o diabo. Procurador vai defender quem? Vai defender o Estado. Vai defender o Estado contra o pobre, contra o órfão, necessitado e tal. Embora o salário seja excelente, mas você vai trabalhar para o capeta, diz. Rapaz, toda profissão, pastor Belardo, tem advogado e tem advogado. Entendeu? Eu acho que toda... Assim, tem profissões que eu digo para você, por exemplo, vendedor de bebida. Entendeu? O que mais? Correto. Pois é, agora sim, é livre-arbítrio, defende se ele quiser. Se ele for corrupto, ele defende. Agora, se ele for honesto, ele não defende. Está entendendo? Hã? Tem profissão e profissão. Agora, tem profissão X que não é digno da gente estar nela. Tá? Não praticar adivinhação. O que acontece muito no meio evangélico é esse negócio de adivinhação, quando você vai orar com um vaso, viu? O vaso está querendo adivinhar a tua vida. Tá? Acontece muito isso aí, viu? Não praticar bruxaria. Não consultar os astros. Não profetizar falsamente. Não consultar os mortos. Não casar-se com heréticos. Está vendo aqui, menino? Quem ainda não é casado aí, ó. Quem está pretendendo se casar algum dia na vida. Escolha a pessoa com o joelho, tá? Não escolha a pessoa... Cadê o Lucas? Eu falei tanto com ele ontem. Não blasfemar contra o nome de Adonai. Não comer um animal impuro. Não comer sangue. Não praticar o homossexualismo. Não oprimir o empregado atrasando o pagamento do seu salário. Patrão lá, como é que tá o patrão lá? Tá ótimo aí. 613 mandamentos, mitzvot, da Torá são classificados em 3 categorias. Esses 613 mandamentos são classificados em 3 categorias. Primeiro, mishpatim, juízos, julgamentos, acórdãos. São os mandamentos éticos e morais e apontam fundamentalmente para o que está certo e o que está errado. Mandamentos éticos e morais, Mateus 5, 6 e 7. Leia Mateus 5, 6 e 7 pelo menos umas 50 vezes. Tá? Edut, testemunhos, são mandamentos que dão testemunho de Adonai, o Shabat, as festas do Eterno, a Mezuzá, Tzitzit, Kippá. Hukot, estatutos, decretos, são mandamentos que aparentemente não possuem razão de existir. Exemplo, o mandamento de não misturar lã com linho. Para que serve isso? Eu lá sei. Ninguém sabe. Não acender fogo no Shabat. E aí, vai morrer de fome? Bom,
Quando estudar a Brit Hadashah, ou seja, a Aliança Renovada, o Novo Testamento, deve-se perguntar se seus ensinos possuem base o Tanar, primeiras escrituras. Lembra que eu fiz uma pergunta ontem? Eu perguntei assim: como distinguir, discernir que uma passagem do Novo Testamento está mal interpretada, mal traduzida? Lembram? Como? Como encontrar um erro no Novo Testamento aí? Correto, a resposta é essa. Você vai ter que pesquisar lá no Velho Testamento. Se o Velho Testamento disser alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Vou pegar uma passagem do Novo Testamento. Aí você vai me dizer se ela está certa ou está errada, tá bom? 2 Coríntios 6:9, verso 6:3. Pega aí o Novo Testamento judaico. 2 Coríntios 3:6. Vamos ver se isso aqui está mal interpretado aqui ou não, está mal traduzido ou não. O exemplo, no caso concreto, 2 Coríntios 6. É 6:3 ou não? 3:6, perdão. Segunda Coríntios 3:6. E ele nos tornou aptos. Ele nos tornou aptos para o trabalho a serviço da nova aliança, cuja essência não é um texto escrito, mas o Espírito, porque o texto traz morte, mas o Espírito concede vida. Está bem diferente, não está daqui de cima? Bem diferente. Aqui em cima está assim, né? Ó. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Isso é um texto bem... Essa tradução é uma tradução bem capirotítica, tá? É uma tradução que, se a gente tiver cuidado, ele nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Primeiro, nem existe isso, né? Novo Testamento, fala. Por isso que eu peguei esse texto. Por isso que eu peguei esse texto aí. Eu peguei esse texto de propósito. Mas eu poderia pegar outros textos, por exemplo, o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Esse, o que contamina o homem, também foi uma loucura também, de mal interpretado. Fala. Aliança renovada, tá. Pessoal, então como é que eu sei que um texto do Novo Testamento está traduzido de forma errada? Quando não tem base no Velho Testamento. Esse texto não tem base no Velho Testamento, tem? Não tem base esse texto. Oi. Não. Então, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um Novo Testamento, ou seja, de uma aliança renovada, né? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse texto tem trazido muita confusão no meio evangélico com relação ao Velho Testamento. O que esse texto diz? Como está escrito aqui, ele diz que o Velho Testamento não serve mais para nada. É isso que está dizendo o texto. Que o Velho Testamento não serve mais para nada, já foi abolido e tal, não use, não leia, tal. Alguém tem esse livro em casa? Alguém comprou? Só a Thaisa? Comprem esse livro, tá? Comprem. Comentário Judaico do Novo Testamento. Comprem. O autor é o David Stern, um judeu messiânico. Bom, só compre se você for estudar. Se você não for estudar para ficar na prateleira, não adianta. Tá? Ele fala aqui, esse texto aí, ele fala... Vou abrir aqui, tá? Oi? Alguém falou? Outro texto mal interpretado, ele veio para os seus e os seus não receberam, tal. Você vê, se um texto do Novo Testamento ele bate contra um texto do Velho Testamento, então no Novo Testamento foi escrito errado. Traduzido errado. Vou ler aqui rapidinho o comentário do David Stern, tá? Desse texto aí.
2 Coríntios 3, 6, não é isso? Vou ler aqui, tá? Bom, olha lá, o que é que ele fala, ó. Essa passagem é interpretada muitas vezes. Vocês estão prestando atenção ou não? Essa passagem é interpretada muitas vezes como se ensinasse que a nova aliança tem mais glória que a Torá. Essa interpretação depende de como se define Torá. Aí ele diz nomos, N-O-M-O-S. A palavra grega para lei ou Torá não é usada aqui ou em nenhum outro lugar em 2 Coríntios. Assim, se alguém fizer tal afirmação sobre a Torá, baseado nessa passagem, deve limitar o sentido de Torá aos elementos fornecidos nessa passagem. Nessa passagem, Paulo, Shaul, fala apenas de um texto escrito que foi gravado em tábuas de pedra, que trouxe morte, que declarou culpadas as pessoas e que veio com brilho temporário que já era desvanecente. É como esse texto escrito que ele contrasta a nova aliança, que é acompanhada pelo Espírito, que escreve em corações humanos, que dá vida, que serve para inocentar pessoas e que perdura. Ele afirma seu ponto com o argumento Calvi Homer, Mateus 6,30, declarado 3 formas diferentes. Aí ele fala assim, compare com João 1,17, que eu acabei de falar, João 1,17, veio para os seus, e os seus não receberam, e Romanos 7,6. Mas a Torá é mais do que um texto escrito. Assim, o que Shaul diz nessa passagem sobre o texto escrito não se aplica necessariamente a tudo que a Torá é. Contudo, o que Shaul realmente diz já basta para causar surpresa. Como é que o texto escrito da Torá traz morte? Literalmente, como na Almeida, Revista e Corrigida, a letra mata. Se o próprio Shaul é Paulo, chama de santa a Torá, em Mateus 7,12, como ele pode dizer que ela mata? Há uma contradição. Há uma contradição aí, tá vendo? Então, eu não vou ler mais o resto não, mas você já deve ter entendido aqui o que o autor está querendo falar. Então, como é que eu consigo entender um texto? Como é que eu leio um texto do Novo Testamento e vejo que esse texto está em conflito com o Velho Testamento? Se ele está em conflito com o Velho Testamento, então aquele texto do Novo Testamento, ele foi mal escrito, foi mal interpretado, mal traduzido. Entenderam ou não? Quando há um choque com o Velho Testamento. Vocês vão entender porque eu coloquei aqui algumas coisas aqui. Volta aí, Vitória, por gentileza. Ao slide último. Ou seja, é aquela mesma história, O que contamina o homem não é o que entra. Ele não está falando ali de... Você acha que Jesus Cristo ia rasgar a Torá? Claro que não, ele veio cumprir. E você acha que Jesus Cristo estava dizendo que o judeu podia botar qualquer coisa na boca? Claro que não, gente. Claro que não. Mais tarde você vê lá em Atos, 10, aqueles animais impuros que Deus pede para Pedro matar e comer. Aí o que Pedro diz? Não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa impura. Então Jesus está mentindo? Jesus não está falando disso, Jesus está falando do costume dele de lavar as mãos antes de comer. É isso que ele está falando, gente. Então é perigoso eu ler um texto, só aquele texto, e me basear só naquele texto. Eu tenho que ler toda a história, o que se passou na história, o que está se passando ali naquele momento, certo? Bom, então assim, o segredo está aqui, Se houver alguma contradição entre ambos, então existirá algum erro de interpretação, tá?
Então, onde estão os erros de interpretação? No Velho Testamento ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito, né? Existe mais de 5.000 manuscritos gregos, né? Não existe mais nenhum original de nada, não existe. E não tem nem esforço para recuperar esses originais, não. Então, existem muitos manuscritos gregos. E na própria Bíblia hebraica, né? Eu aconselho vocês comprarem, quem quer estudar, a Septuaginta, porque ela foi traduzida do hebraico para o grego, por rabinos. Então, dificilmente ela tem erro. Mas os próprios autores, escritores aí autores não, os tradutores da Bíblia, quando eles não sabiam a história do contexto, eles criavam, eles inventavam, colocavam o que eles achavam que era o correto. Tá? Daí se perdeu muita coisa, tá? O webinar de ontem foi muito bom, viu? Já está em português já, tá? Muitas pessoas não entendem as lições do Novo Testamento, tá? Novo Testamento, porque acreditam erroneamente que a Torá foi abolida, né? A gente tinha esse pensamento, e tem muita gente que ainda tem esse pensamento, que a lei foi abolida. Vamos ser como os bereanos. Lembra dos bereanos na aula passada? E olhar para o Tanar. O que é Tanar? Gênesis e Malaquias. A fim de verificar se isto é realmente verdade. Atos 17, 11, que nós vimos na aula passada. Vamos ler aí, Atos 17, 11. Vamos ler. Nós vimos no domingo passado, Atos 17, 11. Até o Júnior perguntou se não seria outras escrituras. Eu lembro a sua pergunta. Lê aí. Alguém lê numa Bíblia normal e outro lê no comentário no Novo Testamento judaico. Lê aí. Atos 17, 11. Lê no comentário aí. Vai lá. Muito bem. Eles receberam a palavra pregada por Paulo, né? Mas eles examinavam onde essa palavra? No Taná, no Velho Testamento. Não tinha Novo Testamento escrito ainda. Tá certo? Ok? Está aqui, ó. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, ó. Então, nesse momento aqui, não tinha Novo Testamento escrito. Então, nas Escrituras aqui, é no Velho Testamento. Coríntios, Atos, isso aí, mas ele está escrevendo para Corinto aí. Corinto não, para Bereia, né? Por ali pertinho na Macedônia. Mais ou menos no ano 60 a 66. Na verdade, se você for fazer assim um levantamento, Jesus Cristo morreu no ano 30, tá? Depois de Cristo. Mais ou menos. O calendário está errado, esse calendário aí. Então, pessoal. Então, como é que eu identifico um erro? Está aí, ó. Como é que eu identifico um erro? Eu tenho que examinar. Examinar onde? No Velho Testamento. Estão entendendo ou não? Como é que eu identifico um erro no Novo Testamento? Exatamente. Tá? Então a fonte segura minha é o Velho Testamento. Certo? Então se tiver alguma coisa, por exemplo, essa da comida, né? Então agora eu posso comer tudo. Jesus não está falando isso. Jesus está falando da tradição do lavar a mão. Amém, pessoal? Tá? Então aqui, Atos 17, 11, vamos para frente. Então, que escritura é valiosa para ensinar a verdade segundo Paulo? Respondam-me. Respondam-me. Bora, pessoal, responde isso aí. O Velho Testamento. O Taná. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Vocês estão entendendo? Dona Maria ali está sonhando com a Raíssa. Onde está a Raíssa?
Entendeu aí, meu garoto? Entendeu? Cleiton e Cleidi. É novo, hein? Cleiton e Cleidi. Mexeu? Amém? São gaúchos, hoje é peia. É peia hoje. Entendeu, Yara? O que me dá base para o Novo Testamento? O Taná, o Velho Testamento. Bom, pessoal, vamos para frente. 2 Timóteo 3,16. Abram e leiam, por favor. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Vamos ler. Acharam? 2 Timóteo 3,16. O que é que diz aí? Que escritura é essa? A Torá, não só a Torá, né? Mas a Torá e o Velho Testamento todinho. Tá certo? Amém? Vocês acham que os autores do Novo Testamento, Lucas era gentil? Será se Lucas era gentil? Tá? Será se os autores do Novo Testamento iam contra aquilo que eles aprenderam a vida toda? Não, pessoal. Não. Você vê a sutileza do diabo? Quem consegue perceber a sutileza do diabo? O engano do diabo? Você consegue perceber a sutileza do diabo, o engano do diabo? Querendo abolir? É, sim. Sim. Paulo, Gamaliel, estudante da Torá. Bom, vamos ver várias referências agora, não só na Torá, mas em todo o Velho Testamento, tá? Falando de escritura. Vamos ver aqui, vamos ver agora. Deuteronômio 6, 24, 25. Presta atenção. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Ou seja, o que eu posso subtrair da Torá para mim? Apenas a circuncisão e a guarda dos sábados e as leis cerimoniais. Porque as leis cerimoniais, segundo o livro de Hebreus, foram cumpridas em Jesus. Sacrifício perfeito. Tá? O Shabá é exclusivo para Judá. Mas então, se eu guardar o sábado, você vai ter benefício. Teremos benefício. Não é obrigação para o gentio. Tá? E a circuncisão, não precisamos fazer circuncisão. Estão entendendo ou não? O resto lá, tudo é para a gente cumprir. Assim, as leis alimentares também não. Não somos não. Nós somos filhos de Abraão e nós fomos enxertados, segundo Paulo, 9, 10 e 11 de Romanos. Fomos enxertados. Lá no início eu coloquei as três mitzvot, lembra? No início. Essa é a simbologia. E sustentou eles. Esse é o significado. Isso é a simbologia do Sukkot. Fazem.
o ano novo. O que é que a gente faz no ano novo? Fogos, bebida, muita comida, né? É assim o ano novo. Mas como é o ano novo judaico? O que é que Deus falou que seria o Yom Kippur? Primeiro vem o Rosh Hashanah, aí conta-se 10 dias e o Yom Kippur, que é algo que nós estamos vivendo o Yom Kippur lá, foi feriado nacional, 2 dias. Então, como é que é feito o ano novo? O ano novo é um ano, para o judeu, o Yom Kippur é um dia de julgamento. Em vez de trazer aquela alegria que o mundo tem aqui, de bebidice, esculhambação e morte, muita morte, né? Que as igrejas também fazem isso, tá? O que é que eles fazem? Deus vai me dar uma oportunidade de viver mais um ano, então eu vou agradecer a Deus por a oportunidade de me dar mais um ano. Então o que é que eu vou fazer? Tudo que eu fiz de ruim com as pessoas, eu vou pedir perdão às pessoas, tá? Nem todo judeu faz isso. Tem judeu que pega e vai para a praia, vai descansar e tal, não faz isso. Mas os messianos nazarenos e os ortodoxos também fazem isso. Então Deus vai me dar a oportunidade de me reconciliar com aquele que eu briguei, com aquele que eu fiz um agravo, que eu fiz um mal. Essa é a essência do ano novo. Não como aqui no Ocidente faz. Tá? Gastando fortunas de dinheiro nessas festas de bebedeiras, de adultério, de prostituição, etc. Aquele dia, simbolicamente, é um dia para você refletir, meditar, que Deus vai dar a oportunidade de viver mais um ano, aí então, todo o agravo que eu fiz com as pessoas, eu vou ter que pedir perdão. Deixa eu terminar. Bom, com relação às leis alimentares, está bem claro em Atos capítulo 15, o que é que nós devemos nos abster. Tá? Então, as leis alimentares, Atos 15. Shabat, judeu. Circuncisão, judeu. Qual é o outro que eu falei? E as festas? Festas não. As leis cerimoniais de sacrifício não existem mais, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Pronto. Não, eu não vou discutir o que está fora, Júnior, eu não vou discutir o que está fora da Bíblia, nem vou especular. Eu vou para Atos capítulo 15, ponto final, cara. É crer ou não, acreditar ou não, sim ou não. Bom, gente, vocês comem se quiser carne de porco. Não, chegar na carne de porco e a carne... Não, mas eu estou falando com relação às leis alimentares, entendeu? Se é pecado eu beber bebida alcoólica, ou se eu beber bebida alcoólica, é pecado. Eu estou errado. Se eu se embriagar de bebida alcoólica, eu estou pecado. Ou até mesmo botar um McDonald's para dentro. É errado. Totalmente, eu condeno isso. Exatamente. Eu condeno isso. Carboidrato, pizza, coxinha, hambúrguer, cheeseburger... maionese e tal. Gente, é aquela velha história. Vamos lá. Nós temos uma dentista ali, tem uma dentista que está escondida ali na caverna. Me diga uma coisa, peraí. Sinceramente, eu não vou nem perguntar para você levantar o braço, que eu não... Mas quem foi o dentista esse ano aqui? Por amor, não, ninguém levanta o braço. Mas quem que vai ao dentista de 6 meses aqui, gente? Ele tem a obrigação de ir ao dentista 6 meses. Os meus filhos só vão se eu amarrar e levá-los. Eu preciso fazer isso? Eu vou, é automático meu, eu vou. Entendeu? Eu vou. Assim, a gente tem que ter, o que você está falando, tem que ter senso crítico, que é o certo e o que é errado. A gente bota muita porcaria na boca, entra muita porcaria na nossa boca, muito refrigerante, etc. E a gente pensa que vai ter esse corpinho light o tempo todo. Não vai, gente. Daqui a 20, 30 anos o corpo vai explodir, um vulcão. Entendeu? Não é ter choque, é bom senso. É bom senso. Você é responsável pelos seus atos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. O que eu estou fazendo? De segunda, quarta e sexta, eu estou vindo do trabalho a pé. Eu não vou a pé, porque eu saio 12:30, só o quente na cabeça, ninguém que aguente. Tá? Mas eu termino 5 horas e venho a pé. Eu estou unindo o útil ao agradável. Estou economizando dinheiro e estou vendo minha parte física. Vamos para frente. Eu ouvi aqui o gol, ouvi gol. Bom, quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles, a seus filhos, para sempre. Está vendo? Se eu guardar o mandamento, eu vou me dar bem. Está dizendo aqui o texto. Tá?
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que a passais possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da vida, tal, amém? Seja de pai para filho, pai ensinando o filho ensinando o neto, etc. Bom, saímos da Torá, vamos agora para o Taná, Salmo, Taná. O que é que o Taná fala? A tua palavra é a verdade desde o princípio. Desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Não foi nada abolido não, pessoal. Nada abolido. Só isso que eu falei agora. Tá? Não foi nada abolido. Mas se eu quiser guardar o sábado, guarde. Se eu quiser fazer a circuncisão, faça. Se eu quiser seguir à risca as leis alimentares, siga. Não vai ter nenhum malefício nisso não. Amém? Agora, abrindo um adendo, se você se entope de carboidrato, meu amigo, a pressão alta, a diabetes, o triglicerídeos, o colesterol, vai ficar teu amigo. As cáries também, né? Serão amigos de vocês. Bom, Taná. Nós não estamos mais na Torá não, estamos no Taná. Quanto ama a tua lei, ou seja, quanto ama a tua Torá. Aí é Torá, viu? Não é lei não, é Torá. É a minha meditação em todo dia. Pessoal, sinceramente, você lê a Bíblia todo dia? Então não dá para viver uma vida em santidade se eu não ler a Bíblia todo dia. Não tem condições. Mas pastor, eu sou muito ocupado. Tudo bem, mas você tem que arranjar um tempo para Deus. Ou acorda mais cedo ou dorme mais tarde. Você que decide. Amém? E hoje tem recursos e mais recursos. Aqui no próprio iPhone, se eu clicar aqui, ele vai falar tudo para mim. Ele fala, não precisa nem eu ler. Então aqui, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Agora eu preciso o quê? Meditar todo dia. Olha o Taná falando da Torá. Assim observarei de contínuo a tua Torá, para sempre e eternamente. Deuteronômio 4:2. Olha como isso aqui é forte. Deuteronômio 4:2, olha como é forte. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. O que é que o cristianismo fez com Roma? Tirou um bocado de coisa da palavra. E acrescentou a doutrina da Trindade, né? Acrescentou um bocado de loucura. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, Deus, ele é eterno. Ele não ia construir uma coisa que fosse temporária. A verdade é tão grande que quando nós estivermos no milênio, e eu espero que todos aqui estejam no milênio reinando com Cristo, nós vamos guardar o sábado. No milênio todos nós vamos guardar o sábado. Mateus 5:17-19. Isso aqui é um texto que a gente leu bastante já aqui, né? Agora veja o que é que a Brit Hadashah fala da Torá. Nós vimos o que a lei fala, Deuteronômio. Nós vimos o que o Taná fala, Salmos. Agora vamos ver o que o Novo Testamento fala. Jesus, as palavras de Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Na Peshita fala completar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um J, um tio, ou seja, nem um Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, Yud, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. E nós já lemos qual é o menor mandamento, né? Já vimos qual é o menor dos mandamentos, já? É que vê lá a ave. E engraçado, que se eu cumprir isso aqui, eu estou abreviando a volta do Mashiach, de Jesus. Vocês sabiam disso?
Se eu cuidar bem dos animais, fala. Do alfabeto hebraico. Ó, tem um aplicativo, eu tenho ele aqui, eu vou lhe mostrar. Tem um alfabeto hebraico, é de graça, não paga nada. Eu não. Vou mandar aqui só para ela mostrar aqui. Tá aqui, ó, alfabeto aqui, ó. De graça, ó. Aí ele fala aqui a letra, você aprende, play. Ó. Tav, a última letra. Aleph, Bet. Aí você aprende aqui, ó, pronunciar. É um aplicativo de graça aqui, ó. Alfabeto hebraico. Isso. Corretamente. Vamos lá, pessoal, aqui. Eu parei aonde e tal. No Yud aqui e tal. Ensinar os homens será chamado. Isso aqui eu já falei. Romanos, agora Paulo. O que Paulo fala da Torá? Romanos 3,31. Anulamos, pois, a Torá pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a Torá. Amém? Estão entendendo? O que Paulo diz mais? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Um parênteses. Me diga 3 homens de Deus que não guardaram o sábado, que foram justos diante de Deus. 3 homens de Deus que não guardaram o sábado. Enoque é um. Quem é? Outros 2? Elias guardou, menino. Enoque, Noé e Abraão. 3 homens que foram justos diante de Deus não guardaram o sábado. Tá bom? Quem acertou? A Gabi acertou? E eu falei isso lá em casa ontem. Falei ontem lá em casa bem alto. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Olha o que Paulo diz da Torá. Menina, pergunta de alfabetização. Por que eles não guardaram? Porque a lei veio com Moisés, no Monte Sinai, eles já tinham morrido. Não tem mais não, meu amigo, é o que está escrito. É o que está escrito. Não guardaram. Paulo fala isso em Romanos, aqui em Romanos capítulo 6, Paulo. Não só... Quem? Diz o nome de um outro aí, justo. Estou falando de homem justo. Diz um outro justo aí que não guardou. Eu falei 3 homens justos que não guardaram o sábado. 3 homens justos. Pela ordem: Enoque, Noé e Abraão. 3 justos. Cumpriu. Negativo, Jesus. Já chegar aqui em Hebreus, o que é que fala de Jesus, hein, amigo? Não vamos falar sem ter fundamentação. Ah, sim. Sim, vamos lá. Eu falei 3, não falei 10, 11, falei só 3. Me deu o nome de 3. 3 justos, vamos lá. O que é que Paulo fala da Torá? O que Paulo diz da Torá aí? Ó? A Torá é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém? O que é que você tem hoje, meu filho? Você levantou 2 vezes da cadeira? Você está igual que menino. Isso é a próstata grande, né, meu filho? Está mijando demais. Vamos fazer o exame, viu? Vamos lá. Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na Torá de Deus. Mais uma vez o Taná falando aqui. A Torá do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que Tiago fala? Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Paulo
Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a Torá de Cristo. De quem é a Torá? De Cristo. A lei aí é Torá, a Torá de Cristo. Se você ler aí no Novo Testamento judaico, você vai ver Torá. Lê aí, David Esther. Você está urinando demais, meu filho. Deuteronômio 30, 11, 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o compramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir para que o compramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir, ou seja, a Torá. Olha aí, pastor Belardo, o fundamento aí, Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo ia quebrar sábado, homem. Como? O que significa isso? O que significa ele curar no sábado? Nós temos que fazer o bem no sábado. Entendeu? Posso ter relações sexuais no sábado? Quem é casado legalmente, sim. O sábado não é tristeza. Sábado é alegria, amém? Aleluia. Não, essa palavra está errada. Ele não quebrou absolutamente nada. Eis que não vim abrogar, reprovar. Não. Você tem que fazer outra leitura daí e usar uma palavra correta, não quebrar. Porque você sabe que Jesus quebrou aí. Beleza. Curou no sábado, fez outras coisas no sábado. Não significa que ele estava quebrando o sábado. Ele estava o quê? Ele estava ajustando, estava alinhando aquilo que os homens perderam ao longo do tempo. Eles ficaram tão sectários, ficaram tão ignorantes, ficaram tão religiosos que eles esqueceram a essência do sábado. Entenderam? Eles esqueceram a essência do sábado. E nós? A gente nem guarda nem sábado nem domingo. A gente não guarda nada. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Não sei nem porque eu botei esse versículo aí. Versículo-chave da nossa aula de hoje é isso aí. Você disse que abre a boca e ama a Deus, mas aí, guarda os mandamentos? Guarda os mandamentos? Os 613? Dos 613 mandamentos, primeiro aqueles das 7 leis noéticas. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Gente, mais uma vez eu vou falar aqui. Se você está de serviço hoje, está de serviço hoje? Está de serviço hoje? Não? Está de serviço, Marta? Não? Beleza, vocês vão voltar aqui à noite. Não vá para Iguatemi hoje, pelo amor de Deus. Hoje à noite, vou falar algo muito forte. Muito forte, que tem a ver com isso aqui. Tá? Não pode faltar o culto hoje. O Ceará já jogou, o Fortaleza está jogando. Vocês não podem faltar. Vou falar sobre o pecado original. Eu sou tão fraquinho, por isso que eu peco. Terminamos. Ama a Deus, quem ama a Deus? Guarda os mandamentos. Presta atenção, meninos, filhos. Guardar o mandamento é obedecer pai e mãe, sem fazer beicinho. Esposos, guardar o mandamento é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mulheres, guardar o mandamento é se submeter ao marido. Honrar. Pais, guardar o mandamento é não levar os seus filhos à ira.
Guardar o mandamento é chegar na igreja antes de 6 horas. Amém, amém, amém. Antes de 6 horas. Aleluia. Queridos, ficou alguma... guardar o mandamento é não usar o celular na hora do culto. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ficou claro? Tudo claro? Carne de porco? Rapaz... Aí, Júnior, tá querendo curtir, ó. Entendi. Você tem razão, cara. Eu prego isso. Exatamente. Amém, pessoal? Aleluia. Ei, alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquemos em pé. Bota um limão, Coca-Cola Diet. Muito bem, Juninho. Aleluia. Pessoal, hoje não tem bônus não, tá? Bônus já dei aí no... Bônus já falei. Quem sabe o nome do título da pregação de hoje à noite? Quem sabe o nome do título da pregação de hoje à noite? Oi? Eita, vocês têm uma memória curta, então vocês não leem. Botei em todos os grupos da igreja, todos. Não. Vamos orar. Vou dar uma oportunidade de vocês estudarem aí e me disserem mais tarde a pregação de hoje à noite, o título. Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelas discussões, pela leitura da Tua Palavra e o entendimento que o Senhor está nos trazendo hoje, Pai. Que a gente possa crescer, continuar crescendo em graça. Entender, Deus, o que Cristo fez na cruz por nós, Pai. Nos dando salvação, conhecimento, como diz Tua Palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Leva-os agora em paz, nossas casas, nossos lares, que a gente possa ter um domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.